aqui. Acho que está no outro e-mail. Prontinho. Vocês estão conseguindo ver a tela? Ainda não. Ainda não, professor. Ainda não. Agora sim. Agora vai, né? Agora sim. Pronto. Mais uma vez, muito boa noite. Eu trouxe uma breve apresentação, né, só para trazer alguns pontos do que foi desenvolvido, do que está faltando, trazendo um pouco do status, né, com relação à entrega do MVP1 do Horus Ra. Bom, o Horus Ra, né, conforme o plano de trabalho, ele está estruturado em 3 módulos, né, em que o primeiro módulo, né, é de monitoramento e interação básica, né, então, para o MVP1, para esse MVP atual, né, é um sistema web básico com plataforma de autenticação, a parte de questionários, dashboard individual e chatbot, tá? Os dados coletados para posterior validação da metodologia da iridologia, tá? Então, essa seria a entrega, né, para o MVP1, certo? Então, perdão. No MVP2, né, a gente já tem uma evolução do sistema com a parte de BI, né, já mais avançada, tá? Então, no MVP2 ele vai ser composto pelo dashboard de gestão, o chatbot aprimorado com o histórico do usuário, né, o acesso à avaliação da íris e sugestão dos profissionais e conteúdos de apoio, tá? Análise preditiva inicial de nível de estresse futuro, né, estresse futuro e chance de turnover, tá? Por fim, o módulo 3, né, no nosso último quadrimestre do projeto, a gente vai ter o sistema web completo, testado e validado em ambiente real, tá certo? Isso é o que nós temos no plano de trabalho. Porém, né, conforme no plano de trabalho, a gente já destacou alguns riscos do projeto que poderiam ocasionar alguns atrasos, alguns detalhes. Então, nós vamos trazer aqui o que a gente conseguiu alcançar para esse MVP1, tá? Que é o levantamento e priorização de todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Isso já era uma atividade mapeada e que a gente conseguiu conduzir com sucesso. A definição do fluxo de interação do usuário com o sistema. Essa é uma parte fundamental para a gente evitar retrabalho, né, e conseguir utilizar o sistema de uma maneira mais assertiva com o que o Alexandre, né, espera. Tá? A integração da equipe com o MVP já definido pela empresa. Esse MVP refere-se, né, ao chatbot construído, né, inicialmente pelo Gustavo, tá? Então foi uma prova de conceito que ele trouxe, né, que seria integrado ao sistema como um todo. A definição das telas implementadas no sistema web, né, toda a parte de prototipação que a gente vem acompanhando ao longo do projeto, né, e o início do desenvolvimento. Então eu acho que a gente fez além disso, tá, né, nesse aspecto, porque além de definir as telas prototipadas, a gente já desenvolveu já bastante coisa relacionada ao front, tá? O desenvolvimento do sistema de cadastro e perfis de usuários, né? Tanto de colaboradores como gestores. E aí, mais à frente, a gente vai detalhar como é que está dividido isso na demonstração, tá? Por fim, né, a parte desse slide aqui é a implementação dos questionários clínicos, né? PHQ9, GAD7, DAS21, obviamente com as alterações da equipe, né? Da equipe de coleta, tá? E armazenamento anonimizado das respostas. Bom, continuando, né? A gente fez a validação do painel do colaborador para acompanhamento de scores e a validação da integração inicial do chatbot, né, personalizado, tá? Agora, falando sobre os pontos que a gente não conseguiu alcançar devido aos riscos inerentes, né, já mapeados e já têm sido conversados, né, ao longo desse projeto. Definição da aquisição e calibração das câmeras ideais para a captura das imagens da íris. Esse é um ponto que eu gostaria aqui de ressaltar, né, principalmente o professor Cortez, que a gente vem conversando com ele, né, e com o Alexandre, para a gente dar uma ideia, né, de como está esse desenvolvimento. Né? A gente já está trabalhando com imagens tanto de dados públicos quanto dados coletados no estúdio. A gente foi no estúdio, fez a coleta das imagens da íris, né, com e sem arcos de tensão, tá? Porém, a gente, para definir, né, esse ambiente de coleta, ele é uma coisa assim razoavelmente, né, complexa, porque ele envolve, né, questões de iluminação, posicionamento da câmera, foco da câmera,
né? Então, muitas vezes, nos nossos experimentos, a gente tinha que a iluminação estava boa, a altura da câmera estava boa, a lente era ideal, né? O ângulo de fechamento da câmera também era interessante, porém o foco só funcionava com foco manual. O foco automático da câmera, e uma câmera caríssima, tá? Acima de R$ 15.000 custa essa câmera que a gente testou, e ainda assim, com o foco automático, a região da íris, e mesmo com a iluminação muito boa, a região da íris ficava um pouco desfocada. Isso fazia com que os arcos de tensão não ficassem detectáveis, tá? Então, a gente, além de correr com essa abordagem, pode comentar, professor, fique à vontade. Não, viu? esse problema não podia ser corrigido com pré-processamento, não, Bruno, na sua opinião? Pronto, na minha opinião, sim, e essa é uma das atividades que estão sendo conduzidas no momento, professor, pela equipe de visão computacional, né? A Larissa e o Gustavo trabalharam, né, inclusive na parte de realce dessas imagens. Só que como eu entreguei, assim, tem um tempo razoavelmente pequeno, né? Então essa atividade ainda está em andamento, tá? Para a gente validar se realmente, olha, será que a gente consegue fazer o enhancement dessa imagem que está borrada sem adicionar um novo artefato? Um artefato que não existe, tá? Isso é um ponto crítico que a gente não pode deixar passar e tem que estar muito bem validado, certo? Em paralelo, né, a gente tem duas alternativas aqui, né, além dessa do estúdio, né, que a primeira é a gente utilizar uma validação com uma câmera bem mais simplificada, observando, Alexandre, só as expressões faciais. Vamos validar com as expressões faciais e o restante dos biosinais para a gente tentar criar um marcador de estresse, né? Essa é uma opção, né? E a gente já tem as câmeras mapeadas para isso, né? E já tem o código que também já faz toda essa parte do processamento das emoções, tá? Essa é uma vertente que a gente pode seguir, porque a gente teria uma câmera bem mais barata, né, do que todas as opções, bem mais comercial e bem mais próximo do que se tem no mercado de trabalho em geral, tá? Essa é uma opção que a gente pode seguir. A outra opção é a que eu mandei hoje também mais cedo para o Alexandre, né, que eu estou em comunicação com uma empresa de reconhecimento biométrico da íris, com o infravermelho, mas a gente precisa validar se essa imagem do infravermelho é possível a gente capturar o arco de tensão. Tá? Alexandre, fique à vontade. Bruno, lógico que o objetivo final é a gente chegar na íris, né? Que através da íris a gente tem outras funcionalidades que a gente pode chegar ali em relação a comorbidades. Mas o que eu entendo é que, para a gente sair para o mercado, o ótimo é inimigo do bom, né? Vamos dizer assim. Então, professor Cortez, se a gente conseguir validar a acurácia, né? Porque até semana passada eu fui num seminário da ABERGO, que é a Associação Brasileira de Ergonomia. Só para a gente entender e contextualizar, toda essa história de saúde mental que a gente está fazendo começa, e é onde que é a fiscalização, no Programa de Gerenciamento de Risco, né, Bruno? Você pode até me corrigir melhor. PGR. PGR. Então, a empresa ela coloca ali os fatores de risco, o ergonomista aponta e depois vem um plano de trabalho para mitigar esses riscos, né? E não existe, pelo que eu vi, conversei, e tem uma primeiro, eles estão batendo muito, né? No que a gente vê muito assim, a empresa chega e oferece um programa para NR1, né? Como o mercado tá vindo essa avalanche em relação ao NR1, se você não fizer uma ação que tiver alinhada a esse plano de trabalho, você está gastando dinheiro à toa, né? Ajuda? Ajuda, mas tem que ser integrado. Eu estou falando tudo isso porque existe um desconhecimento muito grande, principalmente da ergonomia, depois chega no RH, em relação à saúde mental. Então, quando você coloca lá no PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, você pode colocar ali uma meditação, uma yoga, uma sala, parará. São todas ações intangíveis, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente está saindo muito na frente, mas muito na frente, é uma ferramenta com alta
rastreabilidade não invasiva, né? Então, assim, tem até uma pergunta que eles fizeram, ficou muito marcado para mim, que como é que é feito, né? E isso a gente já está fazendo também, já vai entrar alinhado com essa necessidade. Eles fazem um questionário, né? Que pode ser o PH9, enfim, para você detectar. E eles fazem, inclusive, por amostra, tá? Então, a gente vai ter a capacidade, como esse questionário é caro, de fazer isso em maior escala, ter uma assertividade maior em relação à saúde mental da equipe, da empresa como um todo, né? Mas, muitas vezes, o diagnóstico desse formulário não bate com a impressão do ergonomista. E como o ergonomista não conhece, né, muito da questão da saúde mental, ele até fica na dúvida, fala assim, eu sigo o questionário ou eu vou no meu feeling, né? E no final ele tem que ir no feeling dele. Então, o que eu estou dizendo tudo isso, porque se a gente tiver a ferramenta, ou agora a gente tendo a ferramenta, Bruno, e professor Cortez, que a gente consegue fazer essa rastreabilidade, esse monitoramento, ainda que com a questão da expressão facial, a gente sai muito na frente, sabe? Então, assim, a Iris é a menina dos meus olhos, mas a gente avançando, fazendo um estudo ali, né, que valide a expressão facial, a gente já tem um produto, poxa, muito de vanguarda. E aí, Bruno, te respondendo, eu contei isso para te responder, porque se a gente conseguir colocar o esforço, tendo, né, uma chance de validação com a expressão facial, e já fazendo um apontamento, né, a gente está até mapeando outras possibilidades para aprofundar na íris, vamos sair com o que a gente tem, porque a gente já sai muito na frente. Obrigado. Maravilha. Professor, pode comentar também. Fique à Não, vontade. na verdade, Bruno, a minha preocupação é a expressão facial, que a gente teria que ter, digamos, eu não sei se é possível a gente coletar isso, um grau de severidade do estresse, né? De cada indivíduo, o menos estressado, o médio estressado, digamos, só em 3, e o mais estressado, entendeu? Olha que interessante. Pelo menos 3 classes a gente teria que ter, ou perguntar aí ao Alexandre, só estressado ou não estressado, vale. Não, eu acho, Cortez, professor, que assim, o que for possível, quanto mais refinado, melhor, né? Então, assim, ele vai ter, a gente está pensando que vão ser validações ao longo de checagens, né? Então, se a gente conseguir colocar essa escala, melhor ainda. Mas se a gente fizer um apontamento de possível caso, também ajuda, né? Então, quanto mais filtros tiver mais refinado, mais, vamos dizer assim, mais completo o sistema vai estar, sabe? Tá, eu estou colocando isso porque pode ser uma dificuldade, eu não sei como você espera, né? Então, eu acho que, na minha opinião, poderia ser só não estressado e estressado inicialmente, entendeu? Tá? Tudo Pra bem, a gente quer fazer o ter uma validação, tá? Tudo bem. né? Uhum. Ou assim, na verdade, o que a gente fala, né? É possível ou não possível, né? Que a gente não está fazendo diagnóstico. Isso Então, mesmo. assim, né? Então, assim, possível com a de estresse. Então, se ele passar todo dia com cara de estresse, é o que vale. É isso, é binário. Ok. A gente tem que começar com um analógico, né, professor? Isso, Né? Que já verdade. tá, que a gente sai muito na frente, que não tem, né? Tá, joia. Excelente. Então, assim, só complementando esse questionamento. Deixa eu só Pois não. complementar, Bruno. Assim, eu não sei Claro. se é possível, dentro do motor de inteligência artificial, depois refinar para dar essa escala, né? Uma vez que vai medir ele ali, ele pode estar uma escala de 0 a 3, vai estar 1, 2 e 3 dentro do estresse, né? Isso depois. Mas, assim, o que der para a gente sair agora, vamos com ele. Excelente, era exatamente o que eu ia comentar, Alexandre. Bem, a gente está bem alinhado. Que é o seguinte: a Lorena pode até, e a Hilda pode até me ajudar aí nesse sentido, é que uma vez que a gente tenha os dados coletados, né, pode ser que as escalas nos entreguem níveis de estresse. Então, a gente vai combinar a abordagem binária e se, né, o questionário nos entregar algo, né, mais estratificado, aí a gente também tem uma maneira também de validar isso.
né, estratificar melhor ainda e trazer, né, essa abordagem multiclasse. Professor? Lembrando, pessoal, que isso vai depender da quantidade de amostra que a gente tenha, né? Entendeu? Era Todas as situações. Se for treinado isso, viu, Alexandre? Aí esse motor, Aham. você chama um motor de IA, ele consegue, viu? Tá bem. A gente vai achando um caminho ali, depois valida para ter a, como é que fala? Melhorar a validação, né? Estou sendo redundante, mas eu entendi. A gente vai achar o caminho ali, depois vai ter que fazer uma validação maior, é isso, né? Isso. E era justamente, nós três estamos bem alinhados aí nesse sentido, que é o próximo ponto que eu vou comentar. Mas, Lorena, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Realmente o que você falou, né, faz sentido. As escalas e até mesmo o cortisol, a gente tem valores de referência, né? Na escala tem valores ali de scores que determinado valor até tanto é um estresse, vamos dizer assim, mais brando, o outro já um estresse maior. Então, a gente tem como ter essa verificação, né? Até não só nas escalas, mas até o exame de cortisol, aquele exame que tem valores de referência, a gente poderia verificar esses limites, vamos dizer. Então, pessoal, nesse caso, na hora da aquisição da facial, viu, Bruno? Era recomendável que tivesse o exame de cortisol para ter a escala e a gente associar aquele expressão facial àquele nível. Perfeito, é exatamente isso, professor. A ideia é coletar tudo junto para a Isso, gente associar uma coisa à outra, isso, tentar perfeito. encontrar a associação, tá bom? É isso mesmo, excelente. E assim, uma ótima notícia aí da Lorena, né? Que eu não sabia, né? Que até o teste de cortisol também traz, além da escala, né? Então a gente pode validar a escala a partir do padrão ouro, né? Digamos que das faixas trazidas pelo teste de cortisol. Isso é excelente. A gente Excelente. consegue fazer uma correlação? Consegue avaliar, né? Se há correlação Isso. entre a validação do questionário com o cortisol. Lembrando, o ponto E que o com a professor expressão Cortez trouxe. facial também, viu, Bruno? Sem dúvidas, com certeza. Hilda, fique à vontade. Oi, boa noite. E também Boa noite. lembrando que vai ter a faixa cardíaca da Isso que eu ia medicina, perguntar. né? Pronto. Excelente. A princípio é justamente para isso, para ter a validação do cortisol, para ver que o programa, a foto, a captura lá da imagem, está batendo com tudo, com os dados, com as análises biológicas. Não é isso? Exatamente. Então, Pronto. temos uma análise em multimodal aí, com várias formas de tentar validar uma mesma situação, tá? Excelente. Maravilha. Então, estamos bem alinhados quanto a isso, certo? Só complementando aqui a minha colocação com relação à câmera, então, nós temos essa terceira opção aqui, que eu gostaria de mostrar, que é essa câmera que eu estou conversando com um representante, né, aqui do Brasil, que vende essa câmera para aquisição da íris. Qual é o problema, né? Qual é o problema e o desafio aqui, ó? Trata-se de um sensor infravermelho, tá? A questão de pesquisa aqui nesse sentido, gente, é se um sensor de infravermelho que captura a íris, responsável por capturar a íris, é capaz de capturar arcos de tensão na íris. Essa é uma questão de pesquisa, né? E fazendo uma busca, foi uma busca bem breve, né? Eu encontrei que realmente não tem trabalho nenhum sobre isso. É o específico do específico, tá? Então, é uma coisa que eu estou tentando validar junto da fabricante. O fabricante me trouxe já algumas especificações da câmera, algumas questões. A gente pode integrar com a API numa boa, a gente pode exportar as imagens para vocês, tranquilo, eles dão todo o suporte. Mas qual é a coisa que eu pedi, né, que eu estou aguardando a resposta? Se a imagem formada através desse sensor infravermelho é possível a gente conseguir capturar. Ou seja, me entregue algumas amostras de íris aí que você captura no seu equipamento. Então, eles ficaram de me entregar isso e a gente validar e disparar a compra, né? A boa notícia é que nós temos budget para isso, tá? Eu já fiz um orçamento prévio e é possível. Professor?
Bruno, você deveria perguntar para ele se é possível trocar esse sensor infravermelho para um sensor comum de íris. Entendeu? Entendi. Muitas vezes esses projetos são modulares, né? Porque como as câmeras evoluem, então eles deixam, de uma certa forma, modular. Quer dizer, trocar o sensor, tá certo? Poderia nos favorecer, né? Tá? Já que ela pega bem a íris, né? Isso. Esse sistema. Porque até lendo aqui, ó, fala que integra um sensor térmico e mede a temperatura corporal do usuário. E esse, talvez, professor, essa questão do infravermelho esteja ligada ali na temperatura corporal, né? Também não, Alexandre, ó, porque aqui é o sensor térmico, ó. Tá aqui em cima, É e aqui separado. é da câmera, separado. É Não, uma eu coisa tô dizendo, adicional. eu acho que não está ligado à questão da íris, não. Ah, não, o sensor térmico não. Agora, Mas o sensor infravermelho, sim. Ah, o agora, infravermelho, Bruno, sim, tá. o sensor infravermelho ele é projetado para fazer a questão da íris, né? Todos os equipamentos desses aqui, professor, que faz a avaliação biométrica, né? Você usa a íris para poder registrar e passar, abrir uma porta, né? Todos eles, 100%, utilizam essa tecnologia do infra. Todos. Não é a imagem colorida da câmera, é a imagem infravermelho, que ela é processada e transformada como se fosse num hash, né? Numa característica única. Que... Eles tiram esse mesmo dispositivo com a câmera comum, que a gente pudesse fazer aquele sistema tipo um capacete, alguma coisa, que o cara colocasse a cara e aí ficava fixo e dava para bater a foto direitinho da íris? Na reunião com eles, eu perguntei esse tipo de... Fiz uma pergunta similar a essa que o senhor colocou, né? E eles disseram que assim, a tecnologia, como acho que ela é da Suécia, é de algum país da Europa, ela é bem amarrada nesse sentido. Ela não é, como o senhor comentou, modular. Pelo menos esse equipamento aqui. Esse equipamento específico. Tá? Entendi. Tanto é que qualquer informação eles precisam contactar o fabricante para poder o fabricante disponibilizar alguma informação adicional, né? Que foi o que eu solicitei. E eles não te responderam a questão do tensor, não? Das imagens, né? O que eu pedi, olha, me dê imagens aqui do que é capturado e processado nessa câmera. Exemplos. Por exemplo, para poder ter uma ideia, né? Pronto, não, ainda não tive essa resposta. Tá certo. Tá, mas eu acho que a gente está, em breve a gente consegue obter isso. Então a gente tem essa terceira opção, que se for possível capturar, né, o arco de tensão, né, que é uma manchinha muito pequena, né, muitas vezes muito pequena, um detalhe bem específico, eu acho que se a gente conseguir é uma aposta excelente, porque ela é até autorregulável. Independentemente da altura do usuário, ela pega já. Ainda outra questão, Bruno. Mesmo que você não veja, pode ser que um realce possa enfatizar, viu? Sem dúvidas, professor. Tá certo? Então a gente tem que apostar nisso também, tá? Então, era exatamente... Nós estamos muito alinhados, parece que a gente combinou que ia conversar, né? Uma outra opção é que a gente tem a opção de comprar essa câmera, mesmo sem saber, né, numa aposta, como você está comentando, e também comprar a câmera mais barata da Intelbras, que vai validar as expressões faciais, tá? Então, a gente consegue, com o que a gente tem separado para esse projeto, comprar as duas câmeras e avaliar os dois cenários. A gente só não consegue ir para um terceiro, né? Um terceiro cenário, porque eu acho que aí o recurso não ia ser suficiente. Mas, Bruno, aí teria uma dificuldade de integrar os dois, né, juntos para bater a mesma foto, né? Entendeu? Eu não imagino, a não ser que colocasse os dois numa posição bem fixa, assim, que desse claro, né, para ela acessasse exatamente o olho, né? Eu estou pensando aqui. Acho que sim, professor, é verdade. Mas a gente poderia fazer um sistema de captura que eu passasse primeiro pela íris e depois pela expressão. Ah, tá. Se for separado, talvez. Agora, tentar junto, né? Porque seria só Junto seria espetacular. E eu acho que é possível também, professor, porque são eu duas acho que você câmeras colocando aqui. um arranjo, naquela ideia do capacete, você colocando uma separação delas
né, adequadamente, né, conforme a, a distância entre os olhos Isso. das pessoas, em média, eu acho que dá certo, talvez, viu? Ah, e faz sentido, professor, o que o senhor está falando, porque é 50 centímetros, 40, 50 centímetros de distância para essa câmera aqui, É, né? Pois é. tá? Então é Tá possível com bom, as duas câmeras a partir dessa mesma distância, beleza. tá? Então a gente está com essas três abordagens aqui, né? A gente não abandonou a abordagem ainda do estúdio, né? Mas são coisas que a gente pode tá mapeando, porque era um risco já que a gente já estava pensando, tá? Então, para não tomar muito tempo, eu vou Uma prosseguindo pergunta, aqui. Bruno, para o Pois pessoal não. da área médica. A questão da Tá? temperatura influi no estresse? Porque podia ser outro parâmetro, né? Seria bacana demais, viu? A Hilda ou a Lorena, elas teriam essa informação? Como... Ou eu não entendi o parâmetro? Desculpa. Se a temperatura, ela caracteriza estresse, não estresse? Temperatura corporal. Eu não tenho essa relação. Posso verificar se a temperatura pode influenciar. É pelo menos da região Eu da creio cabeça, né? não, que a temperatura é mais para... É um sistema fisiológico, quando o corpo está Da reação, né? superaquecido, isso. É. Mas questão de estresse, não. Eu já li alguma coisa em relação à bochecha, se eu não estou errado. Gente, isso, hoje em dia a gente pode ter aí um estudo que eu não conheço, mas vai que tem. Eu vou dar uma olhada, professor. A gente viu, Hilda, né? E até o Pedro também deu uma pesquisadinha sobre, por exemplo, a temperatura nessa região mandibular, né? Se essa região mandibular ela tiver muito assim acima de um determinado limiar, pode indicar, né, algum ou bruxismo ou condições de estresse. Mas Sim, assim, atenção, aí é atenção, sim. isso, só que aí seria uma outra coisa, né? Uma câmera apontada aqui mais para essa região da mandíbula, não na Isso. face. Lá Que Tá? vai eu, trava, é. lá vai eu de novo. E o Diga. bruxismo, ele está caracterizado com um certo estresse, Hilda? Não, não caracterizo como estresse, não. Não, né? Tá Não, certo. é questão mesmo. Ó, a inteligência artificial está me dando aqui que existe a febre psicogênica ou calor emocional. Mas eu acho que seria difícil, Alexandre, a gente diferenciar, por exemplo, um calor emocional, entre aspas, né, de uma reação do corpo mesmo natural a uma gripe, alguma coisa assim, né? Isolar esses fatores, eu acho que seria um pouco mais crítico do que dos outros biosinais que a gente está monitorando. Eu Eu acho acho. que é um buraco mais embaixo, mas eu acho que tem caminho, sim. Porque assim, ela não vai estar gripada todos os dias, né? É a mesma coisa da íris, ela não vai estar Sim. estressada todos os dias, cronicamente, né? E eu dei uma olhada aqui rápido, porque aí eu estava vendo outras tensões da mandíbula, né? E o bruxismo, ele se encaixa já nos distúrbios do sono também, que aí entra nos testes da Lorena. Aí vem Ai, a beleza. tensão muscular, só que aí ele entra com vários tópicos, né? Tava olhando aí, tem tanto o emocional, a carga emocional, e aí a gente pode dar uma olhada, posso perguntar à dentista, a professora que é dentista, e trabalha justamente com essa parte de bruxismo lá no atendimento com acupuntura. Ó, que Ela, legal. ela atende acupuntura em pacientes, é um projeto dela que tem bruxismo, e eu posso perguntar a ela. É bem interessante, mas é algo mais profundo a gente acrescentar aqui. É mesmo. Pensando já ali no edital da FINEP, né, Ou Alexandre? outro também, a gente pode incluir isso na FINEP ou outro também, Isso, deixar isso na gaveta. Claro. É uma inovação a mais, né? Uhum. sim, sim. Lorena, fique à vontade. Só complementando, né? O bruxismo, ele tem esse componente, né, de ser um distúrbio do sono, mas também existem pessoas que têm um bruxismo em vigília. E, assim, ele é relacionado na literatura com, vamos dizer assim, o estresse, ele pode desencadear, vamos dizer assim, o bruxismo, né? Ele tanto em sono como também em vigília,
Quando é crônico, vamos dizer assim, o estresse já é crônico, que é já há algum tempo, né, que até nas escalas tem, verificando se esse estresse é crônico, o bruxismo ele pode se desenvolver após esse estresse crônico, né? Pode ser um fator aí que vai vir desse estresse crônico, o bruxismo, entendeu? Fator de risco, né? Isso. Ele é um fator de risco para a pessoa desenvolver bruxismo, o estresse crônico. Maravilha, excelente. Né? Então, aproveitando, né, o gancho, né, para falar sobre essa outra etapa que ainda está em andamento, né, a parte da coleta, obviamente, uma vez que a câmera a gente não está não tá 100% definida, né, apesar de termos caminhos aí mapeáveis, né, a gente já está, né, adiantando com relação, né, Lorena e Hilda, ao comitê de ética, né, que já foi submetido, tá? Quanto aos kits de cortisol, né? A gente já fez o orçamento e eu estou para disparar a compra, né? Não disparei essa compra ainda, porque eu tentei fazer uma negociação, né? Tentei tirar um pouco dos recursos, né? Tentei enxugar o máximo dos recursos do projeto para tentar comprar mais kits, né? No momento a gente vai tentar comprar os 500, mas eu gostaria de comprar pelo menos 2.000, tá? Mas com o valor do kit, né? Que o mínimo que eu consegui chegar realmente foi aquele, Hilda, que você tinha orçado, né? Eu tentei até Sim, forçar um pouquinho, né? Mas sim. não consegui um preço melhor, porque se ele fizesse a 15, né? R$ 15 o kit, a gente conseguiria, né, tentar comprar a quantidade, né, ali tirando dinheiro de todo canto possível e imaginável, né? Mas vai ficar faltando realmente, né, uma boa quantidade, e a gente está pensando também em estratégia. Já conversei com o Alexandre sobre isso, né? Talvez um aditivo, talvez alguma outra alternativa para tentar comprar esses kits, né? Para a gente obter um N maior, tá? Mas, em princípio, são os 500, né, que a gente tinha, né, planejado no início do projeto, tá? Deixa eu ver o que mais. Vídeos para análise de emoção facial, né? Essa parte já está desenvolvida, tá? Então, à medida que a gente tenha uma câmera que capture a face, né? Toda essa parte das expressões faciais já está desenvolvida pela equipe de visão computacional, né? Foi bem tranquilo. E respostas dos questionários clínicos com funcionários em ambiente hospitalar, obviamente, né? Isso tudo depende da coleta, tá bom? Por fim, engenharia de dados, né, e análise exploratória, que também depende da etapa de coleta. Então, vale ressaltar que a demonstração que vai vir daqui a pouco, ela foi utilizada através de dados, né, sintéticos. Então, a gente elaborou uma base de dados sintética, né, para emular essa coleta, né, e conseguimos fazer uma demonstração do sistema, tá bom? Então, vocês estão com alguma dúvida? Podem ficar à vontade. Senão a gente parte para a demonstração. Então, vamos para a demonstração. Gostaria de pedir ou para a Larissa ou para a Fernanda para compartilhar a tela. E aí Olá, apresentar. olá pessoal, boa noite. Vocês me escutam bem? Muito bem, minha amiga. Boa noite. Obrigado. Essa aqui é a tela de login. Professor, o senhor tem algum perfil específico que queira que eu mostre primeiro? Assim, Fernanda, pode ficar à vontade se você quiser começar mostrando pelo perfil do colaborador e ir subindo, né? Até o admin, eu acho que fica interessante. E aí, enquanto a Fernanda vai fazendo a demonstração aqui, colocando os dados, né, iniciais, ó, vale ressaltar que nesse link, se vocês puderem até colocar aqui no chat, é o link já do deploy no LESC, tá? Então, o sistema já está online, né, para demonstração, né, Alexandre? Então, se você quiser demonstrar em algum lugar, ele já está online, já funcionando, para possível ser acessado de qualquer lugar.
Pode ficar à vontade, Fernanda. Perfeito. Bom, esse é o perfil do colaborador. A princípio, a gente pensou num perfil um pouco mais simples, onde no painel principal ele vai ter acesso a essa timeline dos questionários que ele já respondeu, onde aqui, aliás, que ele precisa responder, o que ele já respondeu, por exemplo, aqui está pendente esse questionário, e a gente clicaria. Ele iria para avaliação, que é as perguntas que ele precisa responder. E desses mesmos questionários, aqueles que ele já respondeu, ele teria um pequeno feedback, apenas para auxílio. Então, por exemplo, aqui, ele respondeu e o feedback foi que ele está em equilíbrio, por exemplo. E aí tem algumas outras tags diferentes. Os questionários, eu já mostrei anteriormente, esses aqui são disponíveis para que ele precise responder, e aqui é o histórico dos que ele já respondeu, e aqui a data do dia da resposta. Esse aqui é o chatbot, caso ele queira buscar algumas orientações, é válido falar que aqui também, caso nessa tag tenha alguma coisa como em atenção, que talvez ele precise dar uma atenção a alguma coisa, alguma emoção que ele esteja sentindo, ele consegue mostrar orientações ao assistente. No caso, ele iria para essa tela aqui, e aqui ele poderia conversar. Por exemplo, estou triste. E aí ele aguardaria um pouco o processamento aqui da IA. E ela daria o retorno. Aqui bom, tem esse texto aqui para ele ler, então, há quanto tempo esse mal-estar está presente? Existe algo específico que você percebe, que desencadeia, aí sugiro que você tente se permitir sentir essa emoção sem julgamento, lembre-se que não faço diagnósticos, mas estou aqui para te ajudar. Então, é sempre essas mensagens, incentivando buscar um apoio psicológico e também lembrando que o chat, ele realmente ele não dá diagnóstico, mas ele está aqui para dar uma assistência. Aqui o painel de ajuda, caso o colaborador, a pessoa, ela tem alguma dúvida, então, às vezes, a pessoa não quer responder algum questionário porque talvez ache que o gestor, que alguém vai ver, então, está especificando justamente isso, que são dados seguros que não necessariamente qualquer pessoa pode ter acesso. Saindo desse perfil, eu vou pegar agora as credenciais. Opa! O médico. Então, aqui nessa página inicial, ele vai ter um dashboard sobre alguns dados relacionados tanto a departamento, como também a cargos, turno de trabalho, que para os departamentos, então, por exemplo, a emergência na maternidade, ele consegue ver. Tem esses cardzinhos, então, colaboradores sem risco, risco moderado, risco alto, avaliações pendentes. E aqui alguns gráficos. Aqui o mapa de calor, aqui, como no caso, foi apenas para o departamento. Fazendo a limpeza, a gente consegue ver algo um pouco mais completo. Aqui nós temos os colaboradores, que são colaboradores cadastrados no sistema. Esse Ana Lima, eu cadastrei ela hoje, só para ver como é que estava. E, por exemplo, ver detalhes aqui do colaborador. Então, aqui, o último questionário que ele respondeu, perfil psicológico, essa tabela para comparação, a análise clínica geral. Aqui, do questionário que ele respondeu, a gente consegue ver as respostas. No caso, esse questionário só tem duas perguntas, e aí ele fez as respostas e a gente consegue visualizar isso. E o mesmo vai valer para os demais colaboradores aqui presentes e também o chatbot, mais uma vez, presente. Indo para agora, deixa eu ver como gestor.
Aqui é uma visão geral, diferente do médico, o gestor ele vê apenas por departamento, então ele não tem acesso a respostas individuais de cada colaborador. E aqui ele consegue, mais uma vez, filtrar por departamento, cargo e também por turno de trabalho. E aqui ele tem os cards, é um pouco mais diferente, mas são bem parecidos em algumas questões, então, sobre depressão, ansiedade, tem esses feedbacks a respeito. Aqui são alguns pontos críticos de alerta do sistema. Mais uma vez, os gráficos, ranking de risco por cargo, score da ansiedade por jornada de gênero, qualidade do sono. É uma dashboard bem interativa com o usuário, então aqui ele também consegue ver o que significa cada um desses gráficos. Mais uma vez, mapa de calor. Aqui os questionários, porque o gestor, ele também responde questionários, a gente tinha discutido isso, tanto o colaborador quanto o gestor, então aqui são os disponíveis para ele responder. O histórico, como ele não respondeu nenhum, então ele não vai ter um histórico de atividades. E aqui, mais uma vez, o histórico dele, que é aquela timeline que a gente viu no perfil do colaborador, e também o histórico agregado pelo departamento. No caso do departamento que a gente tem cadastrado no sistema, é o departamento de TI, e aqui a gente vê alguns um pouco resumido em relação aos departamentos, quantos membros tem, a distribuição de risco. Então, um membro, como está verdinho aqui, ele está sem risco, e evolução tendência estável. Mais uma vez, assistente horas, também a página de ajuda. E aqui o nosso último perfil, que é o perfil do administrador. É um perfil um pouco maior do que os demais, até porque possui algumas responsabilidades do sistema, como cadastro de questionários, de departamentos, colaboradores, cargos, e etc. Aqui nós temos a listagem dos colaboradores que estão no nosso sistema. Como eu falei anteriormente, eu cadastrei a Ana hoje, então aqui eu consigo editar. Consigo fazer a edição, consigo fazer o cadastro, consegue a mesma ideia da edição. Os departamentos, aqui só temos apenas o departamento de TI, mas também a gente consegue cadastrar um novo departamento, um novo marketing. Fernanda, uma perguntinha. Quando você cria um usuário aí, né, um colaborador, automaticamente, né, ele vai ter um login associado a esse colaborador que está sendo cadastrado pelo admin, não é isso? Exatamente. Quando a gente cadastra, a gente manda o e-mail da pessoa, o e-mail válido. E aí é enviado um link para esse e-mail, justamente para a pessoa poder cadastrar uma senha, e a partir do e-mail cadastrado da senha que essa mesma pessoa cadastrou, ela consegue logar no sistema. Perfeito, excelente. Departamentos, a gente também consegue fazer edição, vocês podem ver. Aqui, se quiser, não é obrigatório uma descrição do que esse departamento faz. Cargos. Aqui, analista de TI, eu consigo fazer também a edição desse cargo, mas agora eu vou fazer cadastrar, marketing, vendas. E aí eu consigo falar a respeito desse cargo, qual o nível de acesso ao sistema. Então, por exemplo, uma pessoa de vendas, ele vai ser um colaborador. E aí, quando eu cadastro um novo usuário e atrelo o perfil dela a esse cargo, ela vai ter o acesso apenas do colaborador. E, por fim, os questionários. Essa aqui é a listagem dos questionários que a gente já pré-cadastrou no sistema. A gente consegue criar um novo questionário, então... data de início que esse questionário deve iniciar. Aqui eu não consigo cadastrar o questionário em datas que já passaram, o sistema de bloqueio, por exemplo, para 3 de abril. E aqui eu consigo colocar a periodicidade dele. Então, ele vai acontecer apenas uma vez, no dia 3 de abril, vai ser semanalmente, quinzenalmente. O público-alvo, se vão ser todos os setores ou apenas um específico, quando temos apenas 2 cadastrados, eu consigo escolher, então, para todos. E aqui eu cadastro a pergunta.
aqui múltipla escolha, ou então ele pode escolher um padrão já pré-cadastrado no sistema, que é justamente para otimizar o tempo. Então, aqui a gente tem a escala Likert, ele não consegue alterar, mas ele pode usar essa alternativa. Então, decisões binárias, e por aí vai. E aí a pergunta, ele pode selecionar como sendo obrigatória ou opcional. Então, dentro do sistema tem até o gerenciador de questionários para você criar um novo e disponibilizar para os colaboradores, né? Exatamente, porque uma coisa que a gente estava pensando é que talvez no futuro criem novos questionários justamente para analisar o bem-estar da corporação, ou então a própria corporação pode querer implementar o seu próprio, né? E aqui já facilita um pouco a vida. Tá tudo errado, gente, mas vocês estão entendendo. Relaxa, eu que estou assustado com o tanto de coisa que vocês fizeram, viu? Professor, fique à vontade. Eu realmente estou abismado, é muita coisa, viu? Tento você acreditar. Agora, a minha preocupação é mais a questão, Maria Fernanda, dessa interface aí, tá? Esses nomes, essas coisas, teria que ser, eu não sei, pode até ser, bem sugestivos e fáceis de eles entenderem, não é? Tá? Eu não sei se é assim, o Alexandre pode dizer como é que pode ser. Era interessante fazer uma análise bem crítica dessa interface para facilitar para o usuário, né? Tá? Inclusive, essa questão da administração, quer dizer, você colocar, viu, Bruno, aí talvez fosse uma questão, se houver tempo, através da empresa, fazer um agente para pegar e já cadastrar a arquitetura da empresa, né, os departamentos, etc., entendeu? Sem Professor, dúvidas. o que me veio na cabeça aqui, no segundo momento, aí, Bruno, é a gente puxar a folha de pagamento, né? Pelo TOTS RH, por exemplo. Claro, com certeza. Essa daí é a próxima etapa, né? Porque a gente está dependendo ainda da integração com a Hipolabor, né? Por enquanto, a gente fez de uma maneira, né, amarrada com dados sintéticos, né? Então, a gente tem uma base de dados criada sinteticamente e a gente conseguiu, né, demonstrar, né, as funcionalidades através desses dados. Mas, posteriormente, a gente vai fazer essa integração ainda acho que para o MVP2 já vai ter isso, tá bom? Com relação ao que o professor Cortez colocou, né, com relação aos nomes, cores e etc., o Alexandre passou para a gente 2 sistemas, não foi, Alexandre? Era o SOC, qual eram os 2 sistemas, gente? Solids Solids, isso, Solids. e o Sankia, né? e o Sankia. Perfeito, obrigado. Então, a gente está utilizando tanto a ideia, né, o arranjo de cores, o formato, né, a estrutura da página, como também algumas estruturas de texto, entendeu? Para poder isso ser o mais próximo do que o pessoal já utiliza no mercado de trabalho, entendeu? Então a gente buscou já... Aquele nome daqueles questionários, viu? Os nomes esquisitos, é isso mesmo que ele viu? É o nome do questionário mesmo, PHQ9, GAD7, né? Porque é o nome do questionário específico. Não tem um mais fácil deles entenderem, não? É esse mesmo, né? Esse é o nome científico dele, né? A gente poderia colocar PHQ9 e dizer, colocar um tracinho, ou então 2 pontos, né? Não sei, eu estou conjecturando porque a ideia de interface é facilitar para o usuário. E aí Sim. o Alexandre pode dizer, as pessoas vão usar isso aí, já sabe dessa nomenclatura? Isso está alinhado à questão da ergonomia e da saúde mental, né? Acho que elas não precisam muito saber qual que é o tipo do formulário. Acho que isso não faz diferença, não, professor. É o que a empresa adotar, entende? São algumas linhas, né, de questionário. Você tem o JSS, tem o PH9, enfim. Acho que isso é indiferente. Pode ter uma explicaçãozinha do que é o que antes dele preencher e tal, mas cientificamente eu acho que é importante a gente manter a coerência, porque depois eu vou questionar, mas o que está seguindo? Por que já escutei exclusivo do SESI aí. Não, estão usando PH9? Estão usando você PH9? não entendeu? A minha pergunta é a seguinte: quem vai usar isso sabe disso? Sabe desses termos? É isso que eu estou colocando. Ele vai ser orientado a, né? Ah, sim.
Ele vai ser orientado, então vai chegar o RH lá e vai falar, ó, preciso que você preencha esse questionário aqui até amanhã, para isso, isso e isso, né? Então, ele pode ter uma explicaçãozinha em cima do que é, Sim. mas cientificamente, tecnicamente, a gente não é bom alterar, não sabe? Não, eu sei. Não, cientificamente eu não quero alterar nada, não, cara. A minha preocupação é com quem vai usar. Porque bota um sistema desse lá, aí o cara do RH diz, rapaz, não sei usar isso, não. Entendeu? Essa é uma questão. Entendi. Entendeu? Eu adicionaria só, né, nesses aspectos de ajuda aqui, e adicionaria um íconezinho, né, explicando do que se trata cada um dos questionários para a pessoa que vai construir e disponibilizar, para não ficar tão... Ô, Bruno, podia ser, não, para não ficar tão chato, talvez quando passasse o mouse em cima, Isso. aparecesse um quadradinho dizendo o que é direitinho, assim mais fácil, né? Só uma descrição breve, né? Isso, perfeito. Excelente. Alguém levantou a mão aqui, foi o Clenison? Clenison, fica à vontade. Salvo engano, eu acho que até retorna do back-end uma descrição sobre o que é o questionário. E a ideia dos questionários, como eles são voltados para a parte da saúde, seria... É porque esse é o MVP1, né? Então a gente ainda está definindo para onde as coisas vão, como é que as coisas vão ser ajustadas, enfim. Essa é só uma review inicial sobre o que a gente fez. Então, dessa parte de questionários, ela foi feita pensando principalmente nos médicos, porque os médicos que eles vão ter a base necessária para poder propor ali os questionários para os colaboradores, para poder avaliar e tudo mais, poder acompanhar a saúde mental deles. Então, essa parte de questionários, provavelmente eles já vão estar cientes sobre o que cada questionário é, mas caso não, realmente tem essa opção de mostrar lá a descrição do questionário. Pois é, eu queria perguntar ao Alexandre. Alexandre, esses questionários são aplicados, ou vão ser aplicados, se nunca foram, pelo pessoal da saúde da empresa, é? Eu posso responder essa, professor, enquanto ele não sei se ele não conseguiu escutar, mas é o nosso sistema que ele vai aplicar automaticamente para os colaboradores, tá? Então, o médico cria o questionário voltado para a saúde mental, né? Ele utiliza um que já existe, né? E adapta para dentro do sistema. E aí a gente escolhe a periodicidade. Bem aqui na periodicidade a gente escolhe, olha, mensalmente os colaboradores vão ser testados com o questionário de clima organizacional, por exemplo, tá? E aí tem várias categorias, né? Semanal, quinzenal, mensal, bimestral e etc. Tá? Então, o sistema... É o médico que vai usar esse sistema? Sim. Ó, como a Fernanda mostrou, tem o perfil do gestor, do médico, do colaborador e do... Faltou mais algum? E do admin. Ok. Certo? Então, são múltiplos perfis, né? Com cada perfil tendo, né, especificidades para cada um dos tipos, né? Então, eu acho que essa etapa aí vai ficar bem legal, mas eu concordo com o que o senhor colocou, tá? Passando o mousezinho em cima, mesmo que seja para o médico lembrar, como isso já está no back-end, já até retornando, eu acho que não seria tão difícil. Eu sei que as meninas tiveram, Andressa, Larissa e Fernanda, tiveram um trabalho absurdo, gigantesco, tá? Trabalhando sábado, domingo, aí, todos os horários possíveis e imagináveis, mas é uma coisa que pode ser adicionada para o futuro. Tá bom? Fernanda, pode continuar, fique à vontade, viu? Perfeito. Acredito que adicionando um campo de descrição aqui, como tem, por exemplo, no cadastro de departamentos, também fica interessante. Aí, quando for exposto para o colaborador, para o gestor, ele passando o mouse em cima do nome, já aparece um cardzinho explicando que é aquele questionário. Como o back está retornando, então, nossa, tranquilo fazer isso. Aqui, o perfil do admin, que faz o cadastro desses questionários. Então, pelo que eu entendi, o médico também vai passar a fazer, então, esse acesso vai passar da mesa do médico, isso vai ser uma atualização que a gente vai trazer. E, bom, acho que, no momento, é isso. Ele também consegue ordenar, isso aqui foi uma gracinha que a gente fez, eu gostei bastante, que a gente consegue ordenar as perguntas.
A gente também vai trazer mais opções aqui de... Esqueci. Já que ele consegue, Alternativas. já que ele consegue ordenar, Maria Fernanda, vai ordenar, por exemplo, em relação à gravidade do estresse de cada um? Ah, Do não, maior é ao menor? a ordem das questões mesmo. Sim. Isso, e aí ficaria de acordo com a critério do próprio médico que está implementando um questionário já existente ou criando um novo, né? Ele pode também, se ele quiser criar um novo, o sistema vai dar essa possibilidade, tá? Isso aí, gente, eu acho que pode ser o médico e a gente pode colocar também uma figura como o ergonomista. Ele vai ali junto com o RH, sabe? Que na verdade, quem vai orientar o plano, né, de ação é o ergonomista. Mas não muda muito, não. Assim, é porque não precisa passar pelo médico, sabe? Muitas vezes não passa pelo médico. Esse é a figura do ergonomista de acordo com o plano de ação, o PGR, né? Assim, Alexandre, tem essa possibilidade, mas a gente só precisa refinar, porque, pelo que eu lembro, o ergonomista ele não manja muito de saúde mental, tá? Mas uma vez que ele tem que fazer o plano de gerenciamento de risco e dentro do PGR ele tem que cuidar da saúde mental, na verdade a NR17 ou NR7, se eu estou errado, já fala disso, sabe? É a 17, de ergonomia O 17. que está vindo da NR1, ele é só um requentado e eles falam, inclusive já tinha e tal. Então, exatamente, ele não manja, mas ele vai ter que fazer essa validação, entende, Bruno? Não, entendo. E muitas vezes eles não têm médico, sabe? E aí eu só estou colocando que pode ser ergonomista / RH, que às vezes não tem médico, mas ele não precisa do médico para fazer esse teste, sabe? Tá. Agora, só a nomenclatura que a gente vai ter que pensar direitinho, porque, ó, quando você fala em ergonomista, é um pouco genérico. Por quê? Não, a gente põe ele junto com o RH. Não, eu entendi. Porque, assim, se a gente pensar na composição do SESMIT, né, que é o Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho, a gente tem o engenheiro, o técnico, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, médico do trabalho, e eu acho que é isso, tá? E aí pode ser que esse ergonomista, na verdade, ele seja um engenheiro de segurança do trabalho, ou um técnico, tá? Ele figura como ergonomista, ele tem a obrigação do PGR, tanto o engenheiro de segurança do trabalho quanto o técnico tem, né, essa mesma função, e a gente poderia colocar essa nomenclatura, não o ergonomista, mas é o que eu acho, tá? Pelo que eu me lembro do curso que eu sei já tem mais de 10 anos. É mais ou menos isso, é a pessoa responsável pelo PGR ali, pelo plano de ação. Então, é o do também. SESMIT. Só não precisa passar pelo médico, é só isso. Tá bom. Tá joia. Ok. Acredito que Eu só estou preocupado agora com... Agora me levantou uma preocupação. Quer dizer, uma vez colocado isso numa empresa, como é que vai ser validado para a gente saber se estão usando os questionários certos e tudo, entendeu? Adequados para cada ambiente, não sei. O questionário é geral, professor. Genérico. Então, por exemplo, o que a gente vai ter de diferencial, inclusive, porque eles fazem um questionário, como é caro fazer esse questionário, de uma empresa e tal, eles fazem por amostra. E essa amostra, muitas vezes, não vai detectar todo mundo, né? Sim. Então, pode ter distorções. Então, a gente vai ajudar a diminuir as distorções, né? Aí tem um outro ponto, que aí é lá na frente, que a pessoa que trabalha no chão de fábrica, não tem cognição e tal, teoricamente, ele tem que fazer o questionário. Mas aí a gente entra no outro projeto, não é outra história. Mas, teoricamente, todo mundo tem que fazer. Mas me diga uma coisa, Alexandre. Quer dizer, vamos supor que a empresa contrata um carinha lá que não seja bem, não conheça bem. Aí ele escolhe só 2 questionários ou 3. Aí o sistema não vai ser completo, né? Quer dizer, não vai, digamos, dar a resposta que a gente projetou. Entendeu? Isso aí vamos falar assim, né? O que acontece hoje no mundo real? A ergonomia, né, vai falar, preciso fazer assim, sei lá, uma amostragem estou chutando, tá? De 30 pessoas numa empresa que tem 100 funcionários, por exemplo, tá? Aí vai escolher aleatoriamente, ou de acordo, né, com o que for colocado e tal, e essas pessoas vão preencher esse formulário e aí, em cima disso ele vai ter elementos para fazer o PGR, sabe? O plano de ação, né? Para fazer o plano de ação.
Então, assim, a lógica só muda de fazer uma coisa digital, que você vai ter a resposta mais rápida ali, monitoramento, do que gastar uma pessoa para ir lá fazer esse teste, entendeu? Entendi. Agora, não seria bom, Bruno, aí vem para nós, Bruno. Uma vez instalado o sistema em algum local, a gente não tem o feedback de como eles estão usando para poder, até mesmo para poder aumentar a questão da, não seria uma federação, né? Mas eu digo aumentar a quantidade de amostras da gente, Não, né? sim, sim. É um diferencial do sistema, inclusive, né? A gente Porque vai a gente lidando saber isso. e a gente fazer uma análise de cada sistema, se eles estão fazendo correto, né? A gente pode, Análise. a gente pode depois fazer, igual a gente está fazendo a validação, fazer uma amostral de gente fazendo com o formulário e com o sistema aí, tenta entender onde que estão algumas distorções, se for o caso. Não, Alexandre, o que eu estou colocando é o seguinte: uma dada fábrica lá, ela escolheu só 3 formulários. Isso é suficiente para. A amostra não cabe para a gente, não, professor. A amostra eles que vão definir. Não, rapaz, não é a amostra, é os questionários. Não, então, quem define o número de questionários é a parte técnica deles. Não é o número, rapaz, que eu estou colocando a qualidade dos questionários. Digamos, são 6 questionários, ele coloca só 2. E aí não consegue detectar a questão do estresse. E aí? Você fala em relação ao pH9, ao tipo Isso. do formulário, Isso. eles que definem. Isso a Aí, definição é deles. pois é, mas eu te digo, aí vem a questão. Quer dizer, o nosso sistema vai ficar inválido se o Não, cara. a gente o vai cara estar coloca- alinhado ao que ele coloca. Sim, mas ele coloca, digamos, um questionário só. Tá? Aquele questionário só é suficiente para caracterizar o que a gente desenvolveu? A responsabilidade técnica é dele, né? Vamos dizer assim, né? A gente não vai ultrapassar o que tem uma responsabilidade técnica por trás. O que a gente pode depois é ajudá-la a sugerir e colocar. Isso pode. Mas, assim, Sim. colocando o que a empresa tem que fazer, eu não vejo muito esse problema, não, professor. Tá certo. Tá? Mas, assim, a definição é deles, né? Então, a gente vai dar uma ferramenta para eles usarem e agilizar a vida deles, né? Eu acho assim, Alexandre, se na hora de fazer a entrega, né, eu vendi aqui para Ecolabo, digamos, tá? Dentro da entrega desse produto, eu colocaria dentro do manual que para o uso, né, completo e mais adequado do sistema, tais questionários são, assim, ideais para poder serem aplicados. Obrigado. No entanto, eles podem, né, adicionar outros questionários também junto a isso, né, para uma melhor validação do sistema. Poderia colocar nesse tipo. Mas é algo mais comercial, né? A gente pode pensar nisso, né, nesse cálculo, como é que faz e tal. Tem uma questão técnica por trás aí. Técnica e comercial, né? Técnica e comercial. A minha preocupação maior foi a seguinte, deixa eu só concluir aqui. É que, por exemplo, como ele pode criar questionários, ele pode criar os questionários dele, todo troncho, entendeu? E aí aplica, e o sistema diz que está todo mundo bem. Não, mas ele não pode criar o questionário da cabeça dele, não. Por isso que tem um pH9, por isso que tem essas nomenclaturas. Ele vai aplicar. No sistema aqui, ele pode criar um questionário, ou não, Maria Fernanda? Eu ouvi Acho isso. que a gente pode travar isso, não pode deixar ele criar, não. Senão a gente faz uma distorção do sistema. Não é, Maria Fernanda? Não pode criar um sistema, um Pode. questionário? Pode sim. Então, mas vamos travar isso então. Ele não pode, vamos colocar o negócio fechado. Entendi. Então tem que ter essa funcionalidade aí, Bruno. Até mesmo por causa de governança, né? Se amanhã ele inventa um pH9 lá e fala, mas se eu fiz sua cabeça, a gente que de manhã fazendo um data lake cruzando os dados, tem que ter uma coerência, né? Entendi. Até para a gente cruzar os dados amanhã com as ferramentas de rastreio e detecção, vai precisar dessas referências, né? Então, acho que ele não pode criar questionário na cabeça dele, não. A gente pode sugerir depois, eu não sei quantos questionários tem. Então, por exemplo, nesse meio do caminho, surgiu o JHSS que o CS está usando. É uma outra metodologia. A gente pode fazer um menu de qual metodologia ele vai usar e tal, não sei o quê, e oferecer a ferramenta. Mas acho que montar o questionário ali, eu acho isso meio discrepante, assim, eu acho. É dar munição para eles até para, né,
cara quer inventar ali, ele faz um questionário na cabeça dele e tal, e a gente não vai conseguir usar esses dados. Foi o que o professor Cortez comentou, né? Tá, vamos. Enquanto a gente pensa nisso, o Cleison, levantou a mão, pode ficar à vontade, Cleison. Esses questionários, eles são inseridos no sistema por padrão. Então, assim que o sistema for implementado, assim que o banco de dados ele é executado, eles são criados por padrão. E esses questionários padrão, eles não podem ser nem editados e nem excluídos, salvo engano. Somente por conta dessa flag que eles têm. E além disso, os questionários, eles são vinculados a certas doenças, né? Depressão, ansiedade. Então, durante a criação desse questionário, o que a gente poderia fazer é colocar também essas doenças como sendo as padrões do sistema. Fazendo com que, se ele quiser criar outros questionários, ele tenha que criar outras doenças e, por consequência, a gente isola os resultados do que é de fato do nosso sistema para o que é criado por eles. Então, isso fica separado no dashboard, justamente porque o dashboard ele mostra ali de acordo com as doenças e tudo mais, ele faz toda a filtragem do que é padrão do sistema. E aí, dessa forma, por mais que ele crie novos questionários, eles vão estar associados a doenças também que ele vai criar e também os níveis de severidade das doenças que ele vai criar. Então, fica uma coisa Pois é. separada. Mas, gente, eu acho que isso a gente está complicando. A gente pensa isso na frente. Vamos fechar o que tem, seguir o que tem, para não ter questionamento, sabe? Até mesmo depois. Aí ele criou. Como é que você vai usar a ferramenta de detecção cruzado com o que ele criou? Então, acho que assim, é uma questão que já me perguntaram no Pop Séries. Tá bom, você está usando o PH9. Qual que é a sua validação científica? Porque a gente está usando o JSS. Aí eu tive que explicar para ele que a PH9 é uma referência. Então, deixar ele fazer o sistema dele para depois cruzar os dados, eu acho que isso é lá na frente, se precisar e tiver demanda. Hoje eu botaria fechado. Não tem necessidade de a gente deixar ele criar o questionário do jeito que ele quiser. Até mesmo porque cientificamente deve ter 10 questionários, não tem mais que isso. Beleza, então. A gente pode dar uma inativada nessas funcionalidades aí e deixar ali caso em algum momento surja de novo essa necessidade. Tá. E até por governança científica, porque amanhã a gente está usando as ferramentas, né, junto com o BI. E aí, quer dizer, o cara criou lá uma referência dele. É validado científico? Não. Como é que nossos dados começam, de rastreabilidade, começa a ficar bambo, né? Então, vamos usar na questão científica que tem, e já tem muito questionamento em cima disso, é um mundo novo. Então, eu fecharia, não deixaria eles fazer o questionário que eles quiserem, não. O ponto é que os dados que eles querem não vão atrapalhar, justamente porque os questionários padrão, eles são isolados. Os dados deles, as doenças, os níveis de severidade, tudo é isolado daquele questionário. E também daquele grupo de questionários que é o padrão do sistema. Então não interferiria. Não, mas vamos no que tem, gente. Não vamos complicar, não. Beleza. Vamos passando então para o Mikael? Vai lá, Mikael. Pronto. De maneira bem breve, eu acho que talvez a gente não deva entrar no mérito da validação do questionário, porque daí a gente estaria puxando mais responsabilidade para a gente. Eu acho que a gente poderia atribuir esse mérito do cadastro e da validação do questionário a um perfil, por exemplo, o perfil médico que teria tipo, o CRM dele, né, atrelado ali ao perfil dele, porque ele teria aí ele meio que assumiria aí a responsabilidade pela avaliação e aplicação desse questionário. E referente a essa tela de questionários, eu estava pensando que como o Horus, a proposta dele também é integrar com as outras plataformas e traz essas plataformas de gestão de pessoal para o mesmo ambiente, pode ser usado como uma ferramenta, e foi isso que eu imaginei no primeiro momento, também de avaliação da empresa. Às vezes a empresa quer fazer uma pesquisa de satisfação em relação a um certo ambiente, um certo produto, algo nessa linha. Aí ela quer lançar um questionário pelo próprio sistema. Como o Horus ele não está nichado exclusivamente a essa parte da saúde mental e também tem a parte da gestão do pessoal, né, do RH, eu acho que poderia ser útil nesse contexto. Aí talvez a gente poderia olhar por esse lado também. A parte dos questionários, acredito que seja só a de atribuição, né, por perfil. Tipo, quem pode ou não cadastrar o perfil, no caso do perfil médico, vai ter o CRM dele lá atrelado e vai ser de responsabilidade dele tudo que ele aplicar ou não, né? Deixa eu só corrigir se eu não estou errado. Vamos lá. Para aplicar o questionário que a gente está falando, não precisa ser médico, não precisa ser CRM. Né?
a pessoa que vai fazer o plano de gerenciamento de risco lá e tal, ele pode fazer. O PCMS, que é o plano de saúde lá, é a questão do médico, mas esses questionários são questionários que são definidos pela ergonomia e pelo RH, para você cumprir a questão, né, do PGR, plano de gerenciamento de risco. O sistema, gente, eu acho que a gente tem que focar aqui porque que ele serve. Então, ele serve para monitoramento e gestão, né, relacionada à saúde. Então, ele pode ter essa funcionalidade de amanhã fazer outras pesquisas, satisfação, beleza, pode, mas se a gente abrir muito, a gente começa a perder o foco. Eu manteria o foco nisso que a gente tem aqui. Tá certo, entendi, Alexandre. Assim, é bom saber que o sistema permite isso, que a gente pode amanhã fazer uma pesquisa interna de clima, né? Tentar associar amanhã com um perfil que eles usam lá, o DISC, por exemplo, né? Que é um perfil de habilidades, enfim, trazer outras coisas. Mas acho que agora bom ter essa funcionalidade, que a gente vai precisar desenvolver depois, mas agora eu ficaria nichado, sabe? Sim, entendido. Obrigado. Beleza. Vamos lá, Pedro? Só para complementar um pouquinho essa parte dos questionários, né? Porque acho que os meninos aí do front devem ter feito isso também para facilitar o cadastro de novos questionários, né? Mesmo que não seja assim, pelo que a gente está discutindo aqui, para o pessoal da empresa que a gente vai vender o Horus usar, né? Acho que no melhor dos casos a gente pode fazer mais ou menos como o Mikael estava falando, mas ao invés do médico ser um perfil nosso, né? Porque imagino que quando a gente vender o produto para uma empresa, a gente vai passar ali um tempo dando, né, o suporte para eles. E aí, ao invés de ficar na mão deles, fazer outro questionário, né, eles pediriam para a gente cadastra por essa tela, né, talvez seja mais fácil do que cadastrar pelo banco, alguma coisa assim. Né, então, pode deixar isso fechado para o nosso lado, né, seria até um produto adicional, talvez, né, se a pessoa quer adicionar para medir outras escalas, fazer outras coisas, eles pedem para a gente incorpora isso, né? Não precisa abrir isso para eles. E aí o nosso time já está, como o Alexandre falou, né? Não precisa ser médico, CRM, né? O nosso time já está capacitado assim para, né? E também a gente tem médico aqui, né? Mas a gente está capacitado para fazer essa integração e adicionar coisas extras que eles peçam. Né? Não sei o que vocês acham, mas acho que essa é uma saída assim ideal, né? Mais fácil. Também, como o Alexandre falou, a gente não precisa pensar nisso agora, né? Algo mais lá para frente, mas que aproveita o que já está implementado. Né? Ó, o Pedro do México parece que ele está mandando mensagem para mim também e a gente está combinando que ia falar. Alexandre, essa funcionalidade, apesar de estar travada agora, mas suponha que a gente vai lançar uma nova versão de um novo questionário que saiu, né, o SRQ20, por exemplo. Né? Para uma atualização do sistema, no mínimo, o back-end relacionado a essa parte da edição de questionário seria útil, de forma que, olha, vamos lançar na versão 2.0 do Horus com os questionários PHQ9, DAS 21, GAD7, MOS, né, e o SRQ20. Né? Não, Bruno, Com essa funcionalidade, automaticamente daria para fazer isso. Só para a gente encurtar, não estou dizendo que o sistema pode ter outros funcionários, ou outros formulários, pode ter. O que eu estou dizendo é que a gente, na minha visão, não pode deixar para o usuário, seja o RH, o ergonomista ou o médico, fazer o questionário que ele quiser. A gente vai dar um cardápio para ele. Entendeu? Tranquilo. Amanhã, não, isso está claro. Está claro? Está claro. Tranquilo. A tendência é que amanhã tem uma atualização. PH9, agora é PH9.1. Vamos atualizar, né? Mas isso, atualizar o nosso cardápio. Isso. Para a gente ter no sistema a edição nossa. É isso que eu quero dizer. Isso. Eu não estou nem descartando amanhã. O cara quer criar um formulário que faz sentido ali, a gente fazer, mas eu acho que deixar isso fechado hoje para a gente oferecer o cardápio para ele. Não deixar que ele crie da cabeça dele, porque depois não vai conseguir usar com as ferramentas nem de BI e nem de detecção dos biomarcadores. Exatamente. É isso aí. Beleza. Estamos alinhados. Fernanda? Estou orgulhoso do trabalho. Vamos lá. Perfeito, gente. Só ver como é que a gente faz essa validação. Muito bom mesmo. Eu encerro por aqui. Essa era a última parte que eu queria mostrar, que vai desenvolver do assistente Horus.
E aí, vocês querem ver algum perfil novamente? Eu só tenho uma pergunta para finalizar. Esses questionários, no segundo momento, eu acho que a gente pode fazê-los pelo chatbot, não pode? Pode, acho que faz parte do MVP É. 2. Tá. Tá? Não, é só uma pergunta, Sim. só uma dúvida. Era uma das coisas que a gente já estava planejando para o MVP 2 mesmo. Tá, Eu acho que beleza. está no plano de trabalho, se eu não me engano. Tá bem. Bom, vou parar aqui de compartilhar. Bom, Tá? obrigado, Fernando. Excelente trabalho aí de vocês todos, tá? Então, de parabéns. Eu queria só pedir para a Hilda fazer uma apresentação do fluxo, né, do cadastro da pesquisa clínica. Ela disse que queria apresentar, então eu acho interessante. Sim, para todos entenderem aí como é que funciona esse fluxo. Já está aparecendo aí para vocês? Tá sim. Minha tela inicial está aparecendo? Deixa eu ver aqui. Pronto, Fechou, não apareceu. foi? Agora fechou. Vai aparecer agora a apresentação. Aí. Foi. Pronto, gente. Então, boa noite. Antes de iniciar qualquer pesquisa clínica, existe um fluxo regulatório, certo? Que precisa ser seguido para garantir que o estudo seja conduzido de forma ética, segura e dentro das normas legais. Então, assim, o primeiro passo é o cadastro e o vínculo institucional, que esse primeiro passo é o pesquisador, precisa criar o perfil na Plataforma Brasil, que é o que eu já fiz, que é que a equipe do LESC fez, se inscreveu na plataforma, que é o sistema nacional utilizado para a submissão e acompanhamento dos projetos envolvendo seres humanos, certo? Essa plataforma aqui. E aí, no segundo passo, que é quando diz o seguinte, que é o fluxo da EBSER e documentação. A EBSER é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então, quando a pesquisa será realizada nos hospitais universitários vinculados à EBSER, é necessário seguir o fluxo administrativo interno da instituição. Então, nessa etapa, o pesquisador, a gente tem que obter as anuências e autorizações das chefias de cada setor que vai ser envolvido aí no estudo. Então, foi escolhido, em conversa com a professora Daniele, os setores de emergência e UTI. Então, eu estou na busca, eu e a Lorena, das chefias assinarem a anuência do setor da emergência e da UTI, certo? Então, a gente está nesse passo aqui 2 e o passo 3, que é a emissão que o sistema vai gerar, a folha de rosto, que é o documento oficial do projeto, que essa folha de rosto precisa ser assinada pelo responsável da instituição, que aí vai ser a instituição, a UFC, vai ser o NPDM, onde a gente está, e a Embrapi, se eu não me engano, confirmando que a instituição tem conhecimento e autoriza a submissão da pesquisa. Só assim passa para o passo 4, que é a submissão na Plataforma Brasil. Com toda a documentação já organizada, o projeto é então submetido na plataforma, que nessa etapa serão anexados os documentos como o projeto, o termo de consentimento livre e esclarecido, o cronograma, o orçamento e as cartas de anuência. Aí a etapa 5 já vai ser a parte de análise ética, que é a submissão do projeto para o Comitê de Ética, né, aqui o CEP. Dependendo do tipo do estudo, ele também passa pelo encaminhamento do CONEP, que faz essa avaliação complementar entre pesquisas mais sensíveis. Se aprovado, o estudo recebe o parecer favorável, que é o número aqui, o CAE, que ele é o Registro Nacional da Pesquisa. Sendo assim, dá o início da pesquisa após a aprovação ética, e a gente pode iniciar a coleta dos dados nos hospitais. Como é que a gente está agora? Eu estou na etapa, né, eu e a Lorena, nós estamos agora na etapa 2 e 3, onde marcamos a apresentação, fizemos o projeto, levamos para as chefias, e aí conseguimos a autorização aqui
Já do HU, que é o Hospital Universitário, o Hospital Universitário é esse Walter Cantídio aqui, onde irá uma quantidade de 100 participantes, a assinatura da anuências dos 2 chefes já está ok, certo? Aí falta a MEAC. A MEAC é a maternidade escola, que o chefe da maternidade escola só pediu para alterar algo no projeto, que ele quer saber como iremos selecionar os participantes, como é que vai ser, se vai ser por uma palestra, qual vai ser o momento que eles vão ser informados do trabalho. Então, aí já não assinou, e o César Carlos também, o hospital, ele pediu a mesma coisa, precisa estar claro na metodologia como é que vai ser a abordagem com os funcionários. Então, ótimo, então a gente já voltou para cá, para ajeitar a metodologia e já mandar para eles. E aí está faltando o Alberto Seib, que é um hospital infantil, também selecionando 50 indivíduos, e aqui no Alberto Seib, a Lorena vai terça-feira falar com o chefe também da UTI da emergência para conseguir a assinatura. Os termos de concordância, então, da equipe do NPDM está ok, e do LESC. Então, isso aqui está faltando só essas assinaturas para dar o ok na plataforma Brasil, certo? E ficou definido esses locais. Excelente. Aí seria, né, Hilda, com os 250. Isso, 250 para Isso. 500 amostras. Perfeito. Aí eu não aumentei mais, porque aí a professora ficou de conversar com você o porquê mais essas amostras seria futuramente, não para esse projeto agora. Isso, mas É a gente isso? tendo isso, se a gente tivesse já a possibilidade, né, isso comentando com o Alexandre, tá? Uhum. De já ter comprado esses kits Sim, nesse projeto, mesmo sendo aplicados em outro, né, em outro ciclo, aí sim. seria fundamental, excelente, entendeu? Porque aí a gente pode mandar esse e depois faz um adendo para a Isso, plataforma. Aí dá super certo. ótimo. Pronto, essa é a minha ideia também. Tá ok? Maravilha. Maravilha. Obrigado, Hilda. Eu que agradeço. Mais alguma dúvida, Alexandre? Não, para mim está claro. Tá. Tá ok, então. Obrigado. Nada. Bom, a gente tomou, né, mais ou menos 1h30 aqui para apresentar o primeiro MVP, né? Então, só ressaltando, Alexandre, que a gente está com algumas pendências com relação à câmera, né, a parte da coleta aí a análise dos dados da coleta, mas obviamente a gente conseguiu avançar, né, sem dúvidas, bastante aí na interface, bastante no sistema, né? Eu acredito, assim, né, que comercialmente já daria até para você fazer demonstrações, se você tiver interesse, olhar, testar o sistema, ver o que você pode ficar mexendo ali, né, para poder trazer mais impressões, né? Eu acho que está bem avançado para um MVP1, né? Lembrando que lá no plano de trabalho era sistema web básico, né? E eu acho que não tem nada de básico aí, tem muita funcionalidade, muito trabalho empregado. E eu queria mais saber das tuas impressões, o que você acha e o que você espera para o MVP 2, meu amigo. Eu só tenho que agradecer e dizer parabéns para todo mundo, agradecer, obrigado. O 2 é que a gente tem a questão já da câmera tendo algum resultado assim, científico, né? E esse caminho. Eu acho que a questão do BI também acho que vem no segundo, né? No 2, a gente começar a trazer esses dados integrados. Com certeza. Isso. A gente avançar na questão do BI, porque essa parte aí já estamos bem avançado, tá muito bom. Excelente. Maravilha. Então, se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, né? Eu acho que eu estou satisfeito, tá? Eu também. Muito. Só tenho a agradecer aí novamente, tá? E aí a gente vai seguindo aí com o desenvolvimento. Hilda, fica à vontade. Na verdade, complementando a pergunta do Alexandre, é bem rápido, é sobre a temperatura do envolvimento do estresse. No nosso estado, é um pouco inviável, porque é quente, né? Tem que ver onde foi feita essa pesquisa, se foi num local frio. Porque quando a gente entra, eu sou biomédica, então eu entendo mais a parte
biológica da coisa, né? Então, quando a gente entende para entrar em uma pesquisa, a gente tem que ver onde foi feita a pesquisa, se realmente essa pesquisa dá certo aqui com a gente, certo? Aí eu estava me lembrando, a temperatura aqui a gente já se estressa quando já está quente, a gente já fica estressado mesmo. Mas são picos rápidos, porque o nosso estado já é quente, né? Não sei onde foi que você viu a pesquisa, se o local era frio, onde poderia ter. Não, eu não sei, eu olhei aqui rapidamente, mas acho que dependendo do calor externo, o calor do corpo não muda muito, não, viu? Mas enfim, isso é uma outra história para a gente ver. Pronto, porque aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha e vou olhar, viu? Porque a gente tem temperatura ali, né? Porque eu estou no calor, se Isso. vai ter 40 graus. Se eu tiver 40 graus, eu tô com febre, tem que ir para o médico. Tem a temperatura da gente, até 36, mas aí tem que ver o ambiente que se influencia e onde foi feito as Se tem pesquisas. ar-condicionado, se não tem todas Isso. essas... né? Pronto, show. Professor Cortez? Não, era só dar parabéns, né, a todo mundo aí, um trabalho brilhante já. Estou extremamente satisfeito e honrado de participar desse projeto com tanta gente boa. Maravilha. Eu fico feliz aí de receber um elogio do professor Cortez, que é uma autoridade aqui, né? Não só no LESC, né? Mas como na universidade. Eu fico feliz aí e parabenizo aí novamente a todo mundo aqui do projeto que está executando um projeto espetacular, tá? Eu fico feliz e orgulhoso. Maravilha. Então é isso, meus Está amigos. dando certo. Tá dando tudo certo. Finalizando essa sexta agora com uma boa entrega, graças a Deus, tá? Valeu, E- pessoal. Bom fim de semana. Valeu, meus amigos. Obrigado, viu, gente? Bom final de Bom final semana. de semana. Fim de Tchau, semana. tchau. Um abraço. Boa noite. Valeu.